Orem a Deus, orem muito a Deus pelos seus, pelas suas famílias, pela nossa nação, principalmente nesses dias de folia, que o mundo hoje, o mundo que eu falo, a nossa nação principalmente está comemorando essa festa. Meus irmãos, algo espiritualmente está acontecendo por esses dias e vocês sabem muito bem. Nunca foi tão descaradamente escancarado a quem eles servem, sabe? A quem essa festa é propagada. O mal está por toda parte. E nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus cada vez mais. Sabe por quê? Porque quando um justo, quando um que é temente a Deus ora, o Senhor atende. O Senhor atende. Porque a palavra nos diz isso. Que Abraão, ele estava com tanto medo. Ele estava com tanto medo porque ele sabia que a ira de Deus ia descer sobre aquela cidade. Ele tinha certeza. Porque o nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. E aquilo que ele fala, ele cumpre. Ele cumpre. E ele sabia que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Mas ele sabia que existia um do seu sangue. Um seu que estava ali naquele lugar. Mas ele não pertencia, ele não praticava aquilo que aquelas pessoas praticavam, sabe? E ele decidiu perguntar a Deus o que o Senhor faria ali naquela situação, se houvesse alguém justo no meio. E veja a resposta do nosso Deus. Veja a resposta do nosso Pai. Que vai dizer em Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 20, que vai dizer: aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver as acusações que tenho ouvido, são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram indo na direção de Somorra. Porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora. E Abraão voltou para casa. Veja só. Abraão estava sofrendo com aquilo que ele sabia que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. E eu sei que muitos nesses dias sofrem por saber a iniquidade que paira sobre a nossa nação. A iniquidade, a zombaria. Pessoas zombam de Deus descaradamente. Hoje em dia elas não escondem mais. Não é mais escondido, mas é descarado. O inimigo está por toda parte na nossa nação. E isso é lamentável. Mas a palavra que o Senhor nos deu neste dia fala sobre Sodoma e Gomorra. Que o Senhor, por amor a alguns, livraria. Abraão estava com tanto medo que questionou o Senhor por várias vezes: se houver 50 pessoas, 40 pessoas, 30 pessoas justas, vai destruir aquela cidade? E Deus diz: não, se tiver essa quantidade de pessoas, eu não destruirei a cidade por completa. Mas nós sabemos que Deus enviou 2 anjos para salvar apenas a Ló e a sua família. Ele decidiu destruir a cidade por completa, porque não existia ninguém que temia o Senhor. Mas Deus me trouxe aqui neste dia para te dizer que a nossa nação é do Senhor. Aonde existe paira iniquidade, existe pessoas tementes ao Pai nesses dias que estão guerreando contra as trevas, estão lutando, estão orando, estão de joelho, clamando por todas aquelas que ainda não conhecem ao Senhor, que participam dessa zombaria muitas das vezes sem conhecer. Eu não falo daquelas que já presenciaram do Espírito Santo, já participaram da mesa do Senhor e decidiram se afastar. E essas que estão neste meio, no meio da zombaria, elas vão participar da ira do Senhor, infelizmente, porque elas conhecem a Deus. Mas existem pessoas que ainda não conhecem a Deus. Existem pessoas que, como eu e você, um dia participaram dessas coisas
não compreendiam o que estavam fazendo, mas hoje enxergam com outros olhos que não é simplesmente uma festa, mas é uma zombaria ao nosso Pai, à nossa crença, aos cristãos. Por isso, neste dia, Deus me trouxe aqui para te dizer, que continue orando e clamando pela tua nação, porque ela é do Senhor Jesus. Muitos ainda serão salvos, resgatados, e através das orações dos justos. Muitos conhecerão ainda Jesus, muitos servirão ao Senhor Jesus, muitos confessarão que só o Senhor Jesus é Deus, só o Senhor é quem pode fazer todas as coisas pela vida delas. Muitos, muitos. Por isso, não canse de orar por cada uma delas, porque assim como Deus falou para Abraão, que salvaria uma nação se existisse justos ali, eu creio que o Senhor salvará a nossa nação em nome de Jesus. Se você crê nessas palavras, diz o teu amém. Diz assim: eu creio. A minha nação servirá ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do nosso Pai. E se você quiser, me siga por aqui para que todos os dias vocês possam ouvir da palavra do nosso Deus em nome de Jesus.